Sirva para ser servido. Eu acredito que uma ação importantíssima para quem está liderando um projeto é escutar e observar. No fim das contas, de um jeito ou de outro, a responsabilidade é sempre sua. Vamos lá, pessoal, Fernando aqui para a gente falar de gestão de projetos na área de arquitetura e engenharia. E hoje eu quero abordar com vocês um assunto que para mim é o alicerce de toda a gestão de projetos. Afinal de contas, para quem acompanha aí, já sabe que eu mostrei para vocês, né, que a gestão de projetos ela é uma área de humanas, certo? Então, se nós estamos falando de uma área de humanas, nós estamos falando que a gente faz gestão de projetos, não só somos humanos fazendo gestão de projetos, mas também para atender necessidades humanas. Ou seja, tanto o objetivo final quanto o meio, né, o caminho para chegar nesse objetivo, ele está ligado diretamente às pessoas. Então a gente precisa de pessoas para desenvolver o trabalho, para atender necessidades de outras pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam pessoas jurídicas, né? Pode ser uma empresa, um objetivo de uma empresa, mas aquela empresa está diretamente ou indiretamente ligada a outras pessoas. Então, a gente vai estar sempre, a gestão de projetos vai estar sempre envolvendo muita gente, né? Então, como isso envolve muita gente, não tem como a gente deixar de lado a questão dos fatores humanos e trabalho em equipe, tá? Então eu gosto de chamar esse tema com essa composição, tá, de fatores humanos mais trabalho de equipe, porque o nosso trabalho vai estar sempre envolvendo essas duas coisas, né? No âmbito micro, os fatores de cada ser humano, quais são os seus fatores como gestor de projetos, quais são os fatores da sua equipe, de cada um, né, de cada membro da sua equipe que vai ser formada para desenvolver os seus projetos, ou para cada projeto, né? É muito possível que você tenha, para cada projeto você tenha equipes diferentes, tá? Isso, quem está envolvido em corporações maiores sabe disso. Então é muito comum você estar, às vezes, desenvolvendo 2 ou 3 projetos em paralelo com equipes distintas. O que faz com que você tenha que ter uma versatilidade para lidar com a sua equipe, que acaba sendo um pouco mais complexa, porque uma hora você está com aquela equipe que tem determinadas características, outra hora você está com uma outra equipe que tem outras características, tá? Então, essa diversidade ela é muito presente no processo de projeto, certo? Então, eu estou aqui para falar para vocês um pouco mais objetivamente sobre 5 ações e 5 características que o gestor de projetos tem que ter para lidar tanto com os stakeholders, né, dentro do processo, quanto com cada membro da sua equipe, para que você consiga tocar o seu projeto aí com mais sucesso, com mais dinâmica, com menos estresse, tá? Porque existe muito estresse dentro do processo, e você possa ter um sucesso aí, um resultado muito melhor lá na frente, tá bom? Então vamos lá, as 5 ações que um gestor de projetos tem que ter. Primeira ação, sirva para ser servido, tá? Então isso é uma coisa que eu aprendi com a vida aí, no dia a dia, na experiência. Além da experiência e do dia a dia que foi me fazendo adquirir certas habilidades em relação a lidar com as pessoas, eu também tive nos Estados Unidos um módulo muito extenso no meu curso lá sobre fatores humanos e dinâmicas de equipe, tá? Essa palavra dinâmica tem uma conotação um pouco estranha aqui no Brasil, como se fosse aqueles joguinhos, né? Alguns testezinhos que o pessoal faz muito em seleção de pessoal, mas não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre o dinamismo que existe entre as relações interpessoais, tá? Também vou mencionar aqui uma fonte, não sei se vocês já leram, se não leram, eu indico que leiam, tá? Eu não ganho nada com isso, na verdade é só uma indicação de algo que me fez bem, que é aquele livro O Monge e o Executivo, tá? Nesse livro, se eu posso dizer assim,
qual foi a melhor lição que você tirou desse livro ou o que te marcou mais nesse livro? Foi sirva para ser servido. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição em que você está à disposição da sua equipe, automaticamente a sua equipe passa a estar a seu dispor também e passa a confiar muito mais em você. Então, ao invés de você pegar a sua equipe e você... existem várias formas de você motivar uma equipe e tudo mais, mas ao invés de você simplesmente pedir, demandar, exigir resultados e tudo mais da sua equipe, você tem que se colocar antes disso numa posição de que você está lá para servi-los. Ou seja, você primeiro doa para depois receber, tá? Não é uma relação, digamos, mal intencionada do tipo, não, ó, eu estou te dando alguma coisa, mas eu quero algo em troca. A gente não pode se posicionar dessa maneira. A nossa postura tem que ser, olha, eu estou aqui para realmente te servir. Até porque a sua equipe precisa de você para que ela possa desempenhar o trabalho dela. Não é simplesmente, olha, eu preciso dessa meta e se virem. Não, você tem que se colocar numa posição em que assim, olha, eu vou te dar tudo o que você precisa para que você possa desenvolver o seu trabalho. Ou seja, os recursos que ela precisa você vai buscar dentro da empresa que você trabalha, ou se você está no seu negócio, você vai proporcionar isso para a sua equipe. As informações que são importantes para que ela possa desempenhar o trabalho dela, você também vai buscar isso dentro da sua corporação, com os stakeholders, com os seus superiores, com o seu cliente, ou se você estiver dentro do seu negócio com o seu cliente normalmente. Quem está dentro do próprio negócio tem muito mais autonomia para conseguir esse tipo de coisa, mas o gestor de projetos que faz parte de uma corporação, ele tem que estar preparado e ele tem que trabalhar no sentido de buscar esse tipo de informação para que a sua equipe ela tenha todos os recursos que ela precisa para desenvolver o trabalho dela. E não só questões práticas, né? Tem as questões que não são práticas, que são mais intuitivas, são mais subjetivas, sabe? Você se posicionar na frente da sua equipe no sentido de que, olha, periodicamente, o que vocês estão precisando? Às vezes não é a equipe, é um indivíduo só. Olha, vem cá, ó, como é que está indo o seu trabalho? Você precisa de mim para alguma coisa? Tem alguma coisa que você está com dificuldade e que você precisa de um auxílio? Então, tudo isso vai fazer a diferença dentro da sua liderança dentro do processo. Afinal de contas, quando a gente fala de gestão de projetos, nós estamos falando do gestor propriamente dito, nós estamos falando de um líder. E um líder, ele não principalmente para as pessoas que são um pouco mais velhas, de repente tem aí mais de 20 anos de experiência, 25 anos, 30 anos de experiência, essas pessoas provavelmente estão acostumadas com um mundo que era muito diferente dentro das corporações antigamente. Antigamente era tudo muito vertical, a hierarquia ela era muito respeitada, os trabalhos eram feitos baseados em ordens, então, olha, é isso e acabou, se vira. Hoje em dia as coisas não funcionam dessa maneira, tá? E se você pensa assim, você vai ter dificuldade no caso de você estar montando uma equipe ou estar dentro de uma corporação que vai ser montada uma equipe para um projeto de pessoas mais jovens, tá? O jovem hoje ele está muito mais pautado, o trabalho dele está muito mais pautado em desempenho, em resultado, e não mais como era antigamente em tem que chegar a tal hora, sair tal hora, as metas estão aqui, os objetivos estão aqui, você tem que se virar para conseguir entregar aquele relatório, entregar aquele produto, né, aquele documento e pronto, né? Não existe mais isso, né? A liderança ela está hoje muito pautada no trabalho em equipe, no trabalho em conjunto, nessa troca mútua de esforços para que todo mundo consiga atingir, né, como equipe, como conjunto, como grupo, atingir o objetivo final do projeto e os objetivos intermediários do projeto, tá? Então, sirva para ser servido, eu acho que é a primeira das 5 ações mínimas que um líder de projetos ele tem que tomar, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui importante, que é o quê? A gente está sempre falando do gestor, da gestão de projetos e tudo mais. Nesse caso, quando a gente estiver falando de fatores humanos,
eu vou trocar a palavra gestor por líder. Por quê? Porque o gestor de projetos, se ele não for líder, muito dificilmente ele vai atingir os objetivos do projeto e vai ter sucesso no final dele. Tá? Então é se colocar na posição de líder e fazer o que tem que ser feito para ter essa liderança para quem está fora, né? Para quem está em volta de você. Isso é primordial para que você tenha sucesso. Segunda ação importante para um líder de projetos, tá? É escute antes de falar. Eu acredito que uma ação importantíssima para quem está liderando um projeto é escutar e observar antes de falar. Por quê? Porque, primeiro, você falando, você não aprende nada. Então, a partir do momento que você está só falando, você não está conseguindo absorver nenhuma informação externa. E isso faz com que você não aprenda com a sua equipe. E aprender com a sua equipe é primordial para que você possa liderá-la. Tá? Aprender não é aprender uma ferramenta nova, não é aprender um conteúdo novo. Estou falando de aprender sobre detalhes, sobre coisas pequenas em relação à sua equipe como um todo, em relação a cada indivíduo. Então, a partir do momento que você consegue, tem a capacidade, desenvolve a capacidade de primeiro escutar, não só pessoas da sua equipe, mas o seu cliente, os stakeholders que estão envolvidos no processo, e depois pegar aquela informação, processar ela e depois falar, isso vai te dar uma vantagem e uma capacidade de lidar com os problemas e com todas as questões do projeto que vai ser superior ao da maioria, tá? Então, essa ação de primeiro escutar e depois falar, eu acho que também é muito importante para que você tenha um desempenho superior em relação a outros gestores que vão estar trabalhando em outros projetos. Terceira ação que o líder de projetos tem que ter. Ele tem que saber colocar as pessoas nos lugares delas, tá? Isso não é aquela frase que todo mundo fala que eu vou te colocar no seu lugar. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você tem que ter, usando a habilidade anterior de escutar para depois falar e observar muito bem, você consegue captar quem é mais habilidoso em determinada atividade e quem é menos habilidoso naquela atividade. Então, existem até maneiras práticas, tá? A gente pode até fazer um conteúdo aí de um outro vídeo sobre o teste das 4 letras. Muita gente pode já conhecer isso, tá? Mas é um teste, é um autoteste, né? Na verdade, é um teste que você faz com você mesmo, de perguntas aleatórias que geram um resultado onde vão sair 4 letras que determinam o seu perfil, tá? Envolve uma série de coisas, eu não vou entrar no mérito disso agora. Mas o mais importante é você ser observador ao ponto e estar sempre analisando o que está na sua frente para você perceber, olha, esse cara aqui é um pouco mais analítico, então eu vou colocar ele na gestão de riscos porque ali a gente tem muita análise, identificação de riscos e eu preciso de alguém assim lá. Não, esse cara aqui ele é mais extrovertido e tal, então eu vou colocar ele para trabalhar com a equipe de execução, porque a gente tem que fazer a interface do processo de desenvolvimento de desenhos técnicos com o processo de execução. Enfim, você tem uma série de atividades dentro do seu projeto e você precisa de pessoas para desempenhar essas atividades. Se você conseguir distinguir essas pessoas, essas características dessas pessoas, você vai colocar elas onde elas são mais habilidosas, elas vão ter muito mais facilidade de lidar com aquelas atividades e elas vão ser muito mais felizes. E é isso que importa dentro de uma equipe. Se você conseguir manter a sua equipe sempre feliz, ela está sempre motivada. A pessoa acorda de manhã, tem vontade de trabalhar porque ela sabe que o que ela vai fazer lá faz diferença e é uma coisa que é prazerosa para ela. Nós seres humanos somos muito diferentes. Cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de horário, tem gente que não gosta de horário, tem gente que gosta de rotina, tem gente que não gosta de rotina. Então, assim, atividades rotineiras podem fazer bem ou muito mal para uma pessoa se ela não tiver posicionada estrategicamente para desempenhar aquilo ali de uma forma superior, certo? E, assim, entenda que o quê? A maioria das pessoas dentro de uma equipe ela não vai se colocar.
A pessoa não vai chegar, ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo, ah, isso eu faço, isso eu não faço. Por quê? Porque existe uma série de coisas inerentes a isso. É um emprego, a pessoa precisa do emprego para poder pagar suas contas, criar seus filhos, colocar o leite em casa. Então a maioria das pessoas não vai chegar e falar assim, ah, não, ó, isso eu faço, isso eu não faço, eu quero isso, eu quero aquilo. E você, na posição de líder, você tem o poder de mexer essas peças. Então você consegue chegar no seu superior dentro da corporação e falar assim, olha, é o seguinte, ó, eu identifiquei que a minha equipe aqui de 5 pessoas tem essa e essa característica, eu gostaria de manejar esse cara para a posição A, aquela pessoa para a posição B, aquela mulher para a posição C, porque eu acredito que eles vão desempenhar melhor dessa maneira. E a partir desse momento você vai continuar observando e vai estar colhendo informações para saber se aquelas pessoas realmente estão indo bem naquelas posições. E você pode, logicamente, né, vou dar um passo para trás aqui, você pode não só observar, identificar esse tipo de coisa, mas conversar com as pessoas. Então é uma questão de chegar na sua equipe e falar assim, olha, estou pensando nisso, eu estou querendo te colocar para desempenhar uma certa atividade aqui, você vai estar responsável por uma certa parte do projeto, que vai ter esse entregável, e ver como aquela pessoa se sente. Né? Tem gente que está mais apta a aceitar desafios, tem gente que está menos apta. Às vezes é uma coisa muito nova para aquela pessoa, ela vai se sentir segura. E aí entra a liderança do servir para ser servido. Olha, vem cá, vou te colocar aqui, mas eu vou estar aqui do seu lado, eu vou te apoiar. Então a pessoa passa a confiar em você porque você está à disposição dela. Então você vê como as coisas estão super interligadas, né? Mas essa capacidade de você identificar quem é a sua equipe, quais são as habilidades e os locais dentro do projeto onde elas vão estar mais à vontade e mais felizes, vai também fazer muita diferença no desempenho do seu trabalho e no resultado final do projeto. Número 4, ação número 4. Confie na sua equipe independente do fato de você conhecê-la ou não. Tá? Que quer dizer isso, Fernando? Quer dizer o seguinte, muitas vezes, eu dei um exemplo agora há pouco, às vezes você está tocando 2 ou 3 projetos que você tem equipes diferentes e aí essas equipes elas vão variar em características e desempenho, certo? E muitas vezes vai vir uma equipe nova para você. Olha, tá aqui, ó, agora você tem essa equipe para desenvolver o seu trabalho. Ou você tem uma equipe ou 2 para desenvolver, aí está entrando um projeto novo, você vai ter que absorver aquele projeto. Olha, minha equipe está sobrecarregada, eu preciso de uma equipe nova. E aquilo vai vir novo para você, fresco. Tá? Eu aconselho, sugiro que você de primeira coloque na sua cabeça que aquela equipe é boa e ela tem todas as características e necessidades para que você consiga desempenhar um bom projeto. Tá? Por quê? Eu acho que as pessoas são muito influenciáveis pelo que está ao redor delas. Né? Você pode ver, tem muita gente que... tem uma frase de um cara que eu não lembro o nome dele agora, não vou lembrar. Mas que ele diz assim, mais ou menos, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas ele diz... aquele cara, sem saber que aquilo era impossível, foi lá e o fez. Ou seja, eu acho que as pessoas criam muitas limitações para as coisas que elas acham que é possível ou que é impossível. E a partir do momento que você entra num processo e você está lidando com uma equipe nova e você se coloca numa posição de que você não sabe se aquela equipe é capaz, porque realmente você não sabe, você não conhece ela. Porém, primeiro, você tem que saber que aquela equipe, ela foi designada para você, ela foi analisada antes. Então, a pessoa que foi contratada para lidar com contratos, ela tem um background nesse setor, ela tem uma experiência, isso está no currículo dela, isso foi testado pelo RH ou por alguém que contratou aquela pessoa, ou até por você mesmo, certo? Então, existe um background por trás disso que diz que aquela pessoa é capaz. Agora, se viver de papel, se todo mundo vivesse de papel, ficava muito fácil, né? Eu tenho um mestrado, eu tenho que ganhar tanto porque eu sei tudo sobre aquele assunto. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Muitas vezes a pessoa tem a teoria, não tem a prática, mas enfim. O ponto é, confiar na sua equipe vai influenciar ela a desempenhar o melhor que ela pode. Então, qual que é o ponto aqui?
Se você entra desconfiando, certo? Da sua equipe, daquelas pessoas, elas já vão se colocar numa posição de que elas mesmas vão duvidar delas, certo? Eu acredito que o líder ele pode colocar toda a sua equipe dentro de uma atmosfera positiva de confiança e que vai influenciar diretamente cada indivíduo a ponto dele mesmo fazer coisas que ele não imaginava que ele pode fazer, certo? Então, eu acredito que com a sua influência, no sentido de confiar em cada indivíduo, você vai incentivá-lo e vai encorajá-lo a confiar nele mesmo, o que vai fazer ele desempenhar um papel superior ao que ele está acostumado a fazer, justamente só pelo fato dele ter uma pessoa que está ali, junto dele, acima dele, e dizendo para ele, olha, você é capaz, eu sei que você é capaz. Então você vai conseguir extrair dessas pessoas, extrair de uma forma positiva, logicamente, o melhor delas em matéria de desempenho e dedicação, o que vai te ajudar a gerar um bom resultado lá na frente e também durante todo o processo nas entregas, no desempenho das atividades, das tarefas e nas entregas dos entregáveis parciais. E quinta e última ação que eu acho que é fundamental nesse pacotinho principal aí de ações que o líder de projetos ele tem que ter, tá? É muito simples essa. Ela é muito difícil e muito simples ao mesmo tempo. E a frase é a seguinte: a responsabilidade é toda sua, tá? Então, o líder de projetos ele tem que se colocar numa posição em que a responsabilidade é toda dele. Não adianta, é que nem o empreendedor, principalmente nesses últimos anos que a gente está vivendo aqui, nós estamos em 2019, os últimos 5 anos, aí, digamos, foram anos difíceis. Então, o que eu ouvi de gente falar, porque a crise, porque o governo, porque a corrupção, não adianta. Não adianta você pegar o seu projeto e falar assim, não, porque eu não tive os recursos necessários, não, porque eu não tive um escopo bem definido, porque o termo de abertura já veio todo quadrado e o projeto começou mal, porque eu não tive o prazo para poder executar o meu projeto. Não adianta você se colocar nessa posição. Você tem que se colocar na posição de responsabilidade. E principalmente se você é dono do seu negócio. Se você está desempenhando projetos diretamente para os seus clientes e você é o gestor e é o dono da empresa, é o dono do negócio, mesmo que seja como autônomo, aí é que você não pode colocar a culpa em ninguém mesmo, tá? Até porque, se você analisar ponto a ponto, você vai ver que tudo volta para você. Então assim, o termo de abertura veio quadrado. Por que você não fez um termo de abertura novo? Por que você não pegou o seu cliente, o seu superior e o departamento comercial que faz a iniciação do termo de abertura e falou assim, vem cá, isso aqui está quadrado. Eu não consigo começar o projeto aqui. Então vamos lá, vamos sentar e vamos arredondar? Vamos aparar as arestas, certo? Então, vai voltar para você. Eu não tenho os recursos necessários, eu não tive os recursos necessários, por isso o projeto não deu certo. Por que você não exigiu os recursos necessários? Então assim, por que lá atrás você não fez uma análise mais detalhada dos seus recursos e falou assim, olha, com isso daqui eu não vou conseguir entregar? Até porque ter responsabilidade tem a ver com ter atitude, tá? E ter atitude tem a ver com coragem. Muitas vezes você vai ter que ter coragem de encarar algumas situações em que vão ser incertas para você, tá? Não, mas como é que eu vou chegar no meu chefe e falar assim, olha, eu não tenho os recursos necessários, a empresa não está me dando o tempo que eu preciso. Eu posso, sei lá, ser mandado embora, podem me substituir, eu não vou fazer esse projeto porque eu estou falando que eu não tenho condições de fazer e aí vai ter alguém que vai ter condições de fazer. Então faz o seguinte, desempenha todo o projeto e chega lá no final e entrega ele com insucesso, fora do prazo, com custo superior do que foi previsto e tudo mais, e seja feliz lá na frente. Você acha que você vai ser feliz assim? Você acha que aquilo vai servir para você? O que vale mais? Você apontar problemas no início de um processo, no momento em que aquilo pode ser revertido, ou vale mais você colocar isso em xeque e lá na frente você ser taxado como um gestor de projetos, como um líder que não conseguiu atingir os objetivos? Às vezes por uma falta de atitude sua e não por um problema externo.
Então, de uma forma ou de outra, por atitude e por ação ou por negligência, você é o responsável por tudo que acontece. Ah, não, mas eu tenho uma equipe aqui que não tem a capacidade. Troca a equipe. Ah, não, mas não sou eu que decido isso. Aponta que tem que trocar. Ah, mas eu não consigo trocar todo mundo. Tá bom, prioriza. Qual que são as minhas atividades primordiais? Eu vou trocar essas peças. Ou não? Qual que é a peça na minha equipe, a pessoa na minha equipe, que é a pior de todas? De repente o RH vai falar para você, ó, você tem uma equipe de 5, você só pode trocar um. Tá bom, então eu vou pegar o meu cara pior e vou trocar ele. Ou na atividade que mais me importa, que eu acho que é mais importante para o projeto. Você tem que trabalhar com os recursos que você tem, certo? E você tem que extrair desses recursos o máximo de desempenho que você puder, tá bom? Então lembre-se, no fim das contas, de um jeito ou de outro, a responsabilidade é sempre sua, tá bom? Se coloca nessa posição, porque a partir do momento que você se colocar nessa posição, você vai ter a capacidade, o poder de enxergar isso tudo e tomar ações em relação àquilo. Porque se você se esconder atrás do eu não tive isso, eu não tive aquilo, você vai ser responsabilizado de qualquer maneira, só que você não se deu a oportunidade de fazer algo lá atrás no momento em que era possível mudar, tá bom? Então é isso. Essas são as 5, tá aqui do lado, dá para vocês visualizarem. Essas são as 5 ações primordiais que um líder de projetos, um gestor de projetos tem que ter para lidar com os fatores humanos e com o trabalho em equipe. Legal, gente? Então, finalizo aqui esse tema hoje, que é em relação aos fatores humanos e trabalho em equipe, com essas 5 ações do líder de projetos, para que vocês possam refletir em relação a isso, aplicar isso no dia a dia de vocês, e eu espero que isso colabore com o dia a dia e com o resultado dos projetos que vocês estão envolvidos, tá bom? Deixem aí os comentários embaixo, as dúvidas, vamos trocar informações e vamos juntos crescer com a gestão de projetos para arquitetura e engenharia, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!